Olá, pessoal. Paz e graça para a sua vida em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso curso de hebraico bíblico. Decorando as 22 letras, você vai ler qualquer texto em hebraico. Só não vai aprender a ler em hebraico quem não quiser ou quem não se dedicar, tá? Se você se dedicar e fizer os exercícios que eu vou passar para vocês, você vai conseguir ler. E você vai acompanhar aí na tela as letras e você então agora vai ver o som de cada letra e o nome dela. Então aqui, ó, a primeira letra, ó, é o Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod. Viu? Eu li a primeira linha, as 10 primeiras letras com você. Então, ó, acompanha comigo novamente, eu vou voltar na primeira. Ó. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod. Compreendeu? Qual é o som que essa letra faz quando ela aparece na palavra? Agora eu vou começar de novo com vocês da primeira e eu vou dar as possibilidades de som, dependendo da sinalização. Então, o Aleph, que é a primeira letra, pode ser A, pode ser E, pode ser I, pode ser o O e pode ser o U. A, E, I, O, U. O Aleph pode ser, então, esse som vocálico. A letra que está do lado do Aleph, que é o Beit, que vocês estão vendo aí, pode ser Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Ou, se tiver com a bolinha no meio, lembra? Aí ele vai ter som de B. Se ele tiver sem a bolinha, ele vai ter som de V, que aí é Va, Ve, Vi, Vo, Vu. Compreendeu? Terceira letra aí, da direita para a esquerda, é o Gimel, que é o som do nosso G, mas com som de G. Então ele vai ter o som de Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Gimel. Ok? Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Não é Já, Ge, Gi. Não, é Ga, Ge, Gi. Ok? Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Gimel. Terceira letra que vocês estão vendo é o Dalet, que é o som do D. Então, Da, De, Di, Do, Du. Dalet. Da, De, Di, Do, Du. Ok? Próxima letra que vocês estão vendo é o Re. O Re vai ter som de Ra, Re, Ri, Ro, Ru, ou pode ter o som de A ou o som de E, dependendo de onde ele aparece, tá? Mas não se preocupem com isso agora. Grava o som do H, Ra, Re, Ri, Ro, Ru, ok? Igual o casa em inglês, que é house, né? Esse som, house. Então seria o Rei tem esse som, house, esse H fraquinho. O Vav, que vocês estão vendo aqui, ele vai ter som de Vá, Ve, Vi, Vo, Vu, mas ele pode ter som de vogal também, mais para frente eu vou explicar que é o som de O e o som de U, tá? Mas Vá, Ve, Vi, Vo, Vu, Vav. Próxima letra que vocês estão vendo, que inclusive é parecida ao Vav e o Zain, mas depois vocês vão ver que dá para diferenciar. O Zain tem som de quê? De Zá, Zê, Zi, Zo, Zu. Zain, olha, Zá, Zê, Zi, Zo, Zu. Esse é o som do Zain. Próxima letra que nós temos aqui é o Het. O Het, lembra que ele tem esse som, né? Ele translitera como CH, mas tem som de RR forte. Então é assim, ó, é Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Ok? Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Het. Esse é o som que ele tem. Próxima letra é o Tet. Tet. Olha, Tet. Qual que é o som? T. Ta, te, ti, to, tu. Tet. 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 Esse é o som que ele produz. Qual que é a próxima letra? O Yud. Yud. O Yud pode ter som de Ya, Ye, I, Yo, Yu. Yud. 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 Esse é o som que o Yud pode produzir. Agora vamos para a segunda linha, da direita para a esquerda. Segunda linha e as próximas letras que nós temos. Quais são, então, as próximas letras na segunda linha que você vai acompanhar? Nós temos o Kaf, próxima letra aqui da direita para a esquerda, que pode ser Kaf ou Raf. Lembra? Tiver a bolinha no meio, é Kaf. Tiver sem a bolinha, é Raf. Ok? Então, Ka, Ke, Ki, Ko, Ku ou Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Esse é o som que o Kaf vai produzir. Próxima letra é o Lamed. Lamed.
Lamed. Tem som de L. Lá, le, li, lo, lu. Lamed, som de L. Próxima letra que vocês estão vendo é o Mem. Mem. Mem, mem. Mem tem som de quê? De ma, me, mi, mo, mu. Mem, ok? Então, o nome Miriam, a irmã de Moshe Rabbeinu, a irmã de Moisés, Miriam, que inclusive é a mãe do Mashiach, também chama Miriam. Traduziram como Maria, não sei porquê, mas no hebraico é Miriam. É o mesmo nome da irmã de Moshe. A próxima letra é o Nun. Então seria na, ne, ni, no, nun. Nun. Próxima letra é o Samer. Então, sa, se, si, so, su. Samer, ok? Próxima letra é o Ain, que vai ter o som de A, E, I, O, U, então é vogal, tá? Próxima letra é o P, tá vendo? O P, que é pá, P, pi, po, pu, ou ele pode ser também o quê? Ele pode ser o Fá, Fê, Fi, Fo, Fu. Lembra do exemplo do PH? Então, se tiver a bolinha é P, se tiver sem a bolinha no meio é Fê. Fá, Fê, Fi, Fo, Fu ou Pá, Pê, Pi, Po, Pu. Esse é o som que ele vai produzir. Próxima letra que vocês estão vendo é o Tzade. Tzade, que é o TS. Lembra? Ó? Então, Tzadik, Tzitzit, ok? Tzadik, Tzitzit, ok? Então, Tzade. O Tzade é o Tza, Tze, Tzi, Tso, Tsu. Esse é o som que ele vai produzir. A próxima letra da segunda linha e a última, da direita para a esquerda, é o Kuf. Kuf pode ser K, Q, Ki, Ko, Ku. Kuf, ok? Kuf. E as três últimas letras. Da direita para a esquerda, na terceira linha, de baixo, é a letra Resh, que é o Ra, Re, Ri, Ro, Ru. Resh. Próxima letra é o Shin, Sha, She, Shi, Sho, Shu, ou, lembra? Se ele tiver a bolinha em cima do lado direito, Sha, She, Shi, Sho, Shu. Se a bolinha estiver do lado esquerdo, Sa, Se, Si, So, Su. Esse é o som do Shin. E a última letra, na terceira linha da direita para a esquerda, a terceira linha de baixo, é o Tav. O que o Tav faz? Ta, te, ti, to, tu. Tav. Ta, te, ti, to, tu. Compreenderam? Agora eu vou fazer uma coisa para tentar deixar bem simples para vocês. Bem simples. Qual é o slide anterior, que é o do ABCD? Isso. Então vocês estão vendo aí, ó, A, B, C, D, E, F, G, ok? H, I. Da esquerda para a direita na primeira linha. Vai para o slide do hebraico. Então, da direita para a esquerda na primeira linha. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re. Vav, Zain, Het, Tet, Yud. O que você precisa? Decorar isso. 22 nomes de letras. Só isso. Então eu vou fazer devagarzinho e você vai acompanhando o formato da letra e o som, que é o nome dela. Então vamos lá. Primeira letra da direita para a esquerda na primeira linha. Ó. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, P, Tzade, Kuf, Resh, Shin, Tav. Fácil, hein? Tá fácil ou não tá? Tá fácil. Vamos lá. Só que se você fizer uma musiquinha, você aprende. Porque se você aprender a melodia da música, você vai aprender a ordem das letras. Então, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, P, Tzade, Kuf, Resh, Shin, Tav.
Qual que é o problema da melodia? É que se você já ouviu alguma outra musiquinha, você tá com a outra musiquinha na cabeça, então vai complicar. Porque eu não tenho ritmo, não tenho harmonia. Tinha que estar o Razan aqui hoje, né? Para fazer a musiquinha com vocês. Mas é fácil, é simples. O que você precisa gravar? O nome da letra. E agora você precisa gravar qual é o correspondente dela no que você conhece, que é o alfabeto latino. Então, da direita para a esquerda, vamos lá. O Aleph seria o A. O Beit seria o B. O Gimel seria o G. O Dalet seria o D. O Ret seria o H. O Vav seria o V. O Zain seria o Z. O Het seria o CH, que é o som de R, ok? De Ra, Re. O Tet seria T. E o Yud seria o Y, com som de I. Na segunda linha, o Kaf seria ou C de casa ou o K da nossa língua, o K, vai transliterar. Então, o som dele é K, Q, Ki, Koku. Então, seria o K ou Q. O Lamed é o L. O Men é o M. O N é o Nun. Nun é N. Samer é o S. O Ain é o A, de novo, ou pode ser o E, não importa, é uma vogal. O P é P. Esse não tem como errar, porque o nome P também é P, é o nosso P, é o mesmo som do P, de pá, pê, pi, popu. O Tsad é o TS. O Kuf seria o nosso Q, mas ele é escrito transliterado com C ou com K, ou com Q, mas sempre de K, Q, Ki, Ko, Ku, ok? Então, Q pode ser com S, com C, com K ou com Q, que é o Kuf. E o Resh é o R, só que com som de Ra, Re, Ri, Ro, Ru. O Shin é o nosso SH, que é o som de X, SH, SH, Chá, Xe, Xi. Se tiver com a bolinha do lado esquerdo, o som do S, Sa, Se, Si. E o Tav, que é a última letra, também tem som de T, tá? Então, se você associar, é muito fácil, essas letras com o que você já conhece do alfabeto português, você vai saber o som da letra, consequentemente, você vai saber a palavra e consegue ler com muita facilidade. Que seriam sinais massoréticos, tá? E aí, o que é importante? Você saber qual é o som que esse sinal produz, não é? O que ele vai produzir? Som de A ou som de E? Ou som de I? Ou som de O ou som de U? Só isso. Viu como ficou fácil? Então vai aparecer lá a letra Beit, que você já sabe que a letra Beit tem som de quê? De B. Mas é Bo ou é B? Ou é Bi? Aí o sinal vai dizer para você qual é o som. Se é Bi ou se é Bo. Conseguiu compreender? Então vamos aqui para o primeiro exemplo. Você está vendo aqui um tracinho reto? Está vendo ó, esse tracinho? Isso aqui no hebraico, para nós, ele é o quê? É a letra A. Então, tracinho reto, o que é? Letra A. Ok? É a letra A. Então, tracinho reto, letra A. O nome desse tracinho é patá. Preciso saber o nome? Não, você precisa saber o som que ele vai reproduzir. Qual que é o som? A. Mas ele é um A aberto, como, por exemplo, em pai. Tá? Ó, pai, pai, ok? Então, no exemplo que eu coloquei aqui para vocês, embaixo no hebraico, tá vendo aqui ó, que é uma letra Beit, lembra? A segunda letra que nós estudamos, Beit, e ele tá com patá embaixo. Então, o Beit com patá, qual é o som que ele vai produzir? Ba, ba, não é? Ba. Então, esse é o sinal que tem um som de A. Próximo sinal. Você está vendo que é a mesma letra A, que você acabou de ver, que é o mesmo patá, só que ele está com duas bolinhas antes, né? Que seria, no nosso português, é o reticência, é o 2 pontos, né? 2 pontos. No nosso português é o 2 pontos aqui, tá vendo? Da direita para a esquerda sempre, tá, gente? Da direita para a esquerda. Então, duas bolinhas e o tracinho. Qual é o som? Continua sendo o som de A. A única diferença é que essas duas bolinhas estão sinalizando para você ler um pouquinho mais rápido do que o normal quando aparecer esse sinal. Só isso. Mas é som de A a mesma coisa. Então seria, por exemplo, é um A mais curto, mais rápido. Como, por exemplo, na palavra aqui que nós lemos, ó, halom, halom, ó, halom. Eu não estou lendo assim, ó, halom, entendeu? Ele está dizendo assim, ó, leia mais rápido quando ele está. Então,
é halom, halom, halom. Eu vou ler mais rápido. Só isso. Mas é A. Você precisa saber a velocidade agora? Não. Se você souber que isso também é um A, tá certo. Você já vai conseguir ler. Então é um A também. Próxima vogal, né, que o próximo Nicudote que nós vamos aparecer, o sinal massorético, tá vendo que é o mesmo tracinho anterior? Ó, é o tracinho. Só que aí o que os maçoretas fizeram? Eles pegaram um tracinho e colocaram essa tracinho embaixo aqui, tá vendo? Que é uma exclamação de ponta cabeça aqui, ó, embaixo. Então, esse sinalzinho, que é um Tzinho, mas ele é bem pequenininho, ele também é A. Só que ele é um A mais forte, né? Então, mais fechado. Então, ele aparece como Ba. Ba. Ok? Ó, Ba. Ok? Em alguns momentos, esse sinal também vai ter o som de parecido com o O. Então, Bo, Ba, Bo. Ok? Não precisa se preocupar com isso agora. Som de A. Você viu esse Tzinho aqui? É som de A. Por enquanto, só isso que você precisa saber. Ok? Próximo sinal. É o mesmo Tzinho com aquelas duas bolinhas, lembra? As duas bolinhas têm uma única função, dizendo assim, leia mais rápido quando aparecer. Então, quando tiver esse tracinho aqui, esse Tzinho, você vai ler o A um pouquinho mais rápido. Então, você vai ler, ó, Hali, Hali, ó, Hali, Hali. Não é Hali, entendeu? Nem Hali. É Hali, Ha, ó, Hali, ok? Só isso. É raro e é usado com guturais normalmente, tá? Mas isso aqui é uma regra gramatical, não precisa se preocupar. Tá vendo esses dois pontinhos aqui, ó? Essas duas bolinhas? Ele é o tsere. Tsere. Qual é o som que ele tem? De E. Só que é o E de bebê, ó, bebê. É um B, não é bé, não é bebê. Ok? Então ele é o som fechado. B. Bebê é o E. Ok? Bebê. E tem som de E também? Tem. Aí ele vai aparecer assim, ó, sem ser o cheval ou o segol. Quando ele tiver as duas bolinhas com mais uma bolinha, é o acento. Aí, em vez de ser bebê, vai ser bebê. Entendeu? Então, bebê, bebê. Tem mais um também, que é o shivá, que é as duas bolinhas, que apareceu nas outras letras. Como que eu leio o shivá? O shivá, ele é um som curto, então ele indica que tem que ser curto ali. Então, você lê a letra hebraica com o som da letra, sem o som vocálico aparecendo, tá? Mas na transliteração, normalmente ele é traduzido como E. Normalmente como E, mas é um E bem curto, bem rápido, tá? Então, B, B. Então, no exemplo, ó, na primeira vogal, ba, depois B, bé, e aí com esse sinal, B, B, é mais rápido, ok? Faz diferença se quando você estiver lendo, você lê B, B ou B, não vai fazer diferença nesse estágio inicial. O importante é você conseguir ler, ainda que a pronúncia seja ajustada depois, mas você vai conseguir ler o texto com naturalidade, ok? Vamos aqui para o próximo, então, que é o som do E com o segol, que é o Hatsegol, e ele é simplesmente dizendo que o E é mais rápido. Então, só fica mais rápido. Só isso, tá? Mas é som de E também. Não tem problema. Como, por exemplo, a palavra emet, né? Emet, ó, emet, ou seja, verdade, né? Então, emet é com E. Próxima vogal, a letra I. Você está vendo o pinguinho, que é o I. Então, se tiver só um pinguinho embaixo da letra, é o I. Então, tá o bet com o pinguinho, bi. Compreendeu? Bi. Simples assim. Próximo sinal, um pinguinho também, só que agora não é mais I, vai ser O. Você vai falar, peraí, mas como é que eu vou saber quando é I, quando é O, se é só um pinguinho? Calma, calma. Todos os sinais massoréticos, eles vão embaixo da letra. O único sinal que vai em cima é o pinguinho que faz o som do O. Ficou fácil agora, né? Todos os sinais vão embaixo, o único que vai em cima da letra é o O. Então, quando tiver um pinguinho em cima, Bo. Tá vendo o beit aqui, ó? Então, com o pinguinho em cima, ele vira o quê? Bo. Ok? Bo. Próximo sinal que você vai aprender é o Vav,
que também, ao invés de ser vá, vê, vi, vo, vu, ele pode ser o, u. Então, quando o vav estiver com a bolinha em cima, o que essa bolinha significa? Que ele é a letra O. Você vai ler ele como O, fechado, como shalom, ó, long, shalom. Esse long que eu estou fazendo aqui é com o vav. Então, shalom, ok? É com o vav, é rolen vav, que nós chamamos, tá? Depois eu passo o nome certinho para vocês, mas eu não quero que vocês gravem isso, eu quero que vocês gravem o som para poder ler. Só isso no momento. Tá vendo essas 3 bolinhas caindo aqui, ó? É a reticências, mas em vez de estar reto, ela está caindo em diagonal. Então, isso aqui é o kubutz. O kubutz é o som do U. Então, quando tiver a letra bet, por exemplo, com kubutz, é bu. Ok? Bu. Próximo sinal, o vav. Só que agora o vav, lembra que ele podia ter a bolinha em cima, ele vai ter som de O? Se a bolinha estiver na frente, ele vai ter som de quê? De U. Então, está aqui ó, no exemplo, ó, beit e o vav com a bolinha na frente. Então, aqui está escrito o quê? Bu. Bu. Ok? Vou mostrar agora para vocês as letras que nós aprendemos, o Aleph, o Bet, o Gimel, o Dalet, e eu vou mostrar eles para vocês junto com os sinais. E aí nós vamos reproduzir o som, e você vai ver como é fácil. Então a primeira letra que você está vendo aí é o Aleph. Lembra? A primeira letra que nós aprendemos é o Aleph. Gente, sempre, hebraico tudo, da direita para a esquerda, sempre. Tá? Então, vamos lá. Você está vendo o Aleph, está vendo o primeiro Aleph aí? Ó? Então, esse primeiro Aleph, ele está com um tracinho embaixo, ok? Então, Aleph com tracinho embaixo. Qual é o som, então, que ele vai ter quando ele aparecer assim? A. Então, se eu ver na Bíblia escrito o Aleph com esse tracinho embaixo, o tracinho tem nome, tá? Mas não se preocupe, eu quero que você saiba o som, somente isso. Então, o que você vai ler? A. A. Do lado é o Aleph com um Tzinho embaixo, tá vendo? O que você vai ler? A de novo. Ah, mas tem diferença na entonação? Tem, mas nesse momento não importa. Eu só quero que você saiba que é o A. Então, o primeiro, da direita para a esquerda, A. O segundo, A. E o terceiro, A de novo, só é um A mais rápido. E o quarto, A de novo. Então, as 4 primeiras letras Aleph da direita para a esquerda é A. Só isso. Ok? Próxima letra, que é o Aleph com esses 2 pontinhos embaixo. O que você vai ler? E. Então, se o Aleph aparecer com esses 2 pontinhos embaixo, você vai ler E. E. Do lado, que são os 2 pontinhos com mais um pontinho. Então, ficou 3 pontinhos. Tá vendo? Um triângulozinho de ponta cabeça, de bolinhas. O que é? É. Então, 2 pontinhos E, 3 pontinhos E. Do lado tem os 3 pontinhos com os 2 pontinhos do lado. É o E, a mesma coisa, só é mais rápido. Então, um E mais rápido. E do lado só tem os 2 pontinhos. É o quê? E de novo. Só que é o E bem rapidinho. Do lado, você está vendo um pontinho só. I. Do lado, você está vendo que não tem nenhum pontinho embaixo e tem pontinho em cima. Lembra que eu disse que o único que vai em cima é o som do O. Então, aqui, O. E o último que você está vendo é o quê? O Aleph com os 3 pontinhos, com as reticências caindo, que é o quê? U. Compreendeu? Então, U. Simples assim. Vamos para a segunda letra com os mesmos sinais, que é o Bet ou Vet. Não faz, novamente, não faz diferença, tá? Então, da direita para a esquerda, vai estar assim, ó, o Beit, que é som de B, com o tracinho, Ba. Do lado, o Beit com esse Tzinho, Ba. Do lado, o Beit com o tracinho com as 2 bolinhas, Ba também. A quarta letra da direita para a esquerda, que é o Beit com o Tzinho e as 2 bolinhas, Ba de novo. Então, Ba. Do lado agora, vocês estão vendo o Beit com essas 2 bolinhas, que vai dar o som de B. B. Do lado, B. Do lado novamente, B de novo. Do lado de novo, B. Só uma bolinha embaixo, Bi. Bi. Do lado, só uma bolinha em cima, Bo. Bo. E o último aqui da direita para a esquerda, Bu. Bu. Compreendeu? Então o Beit é Ba,
P, Bi, Bo, Bu. Isso serve para todas as letras. Eu vou mostrar para vocês um terceiro exemplo, tá? Terceiro exemplo é a letra Gimel, terceira letra, que é o som do G. Só que é o som de G de quê? De geladeira? Não, é o som do G de gato, né? Então, Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Garrafa, tá? Gimel. Então, o Gimel, com esse tracinho embaixo, qual é o som que ele tem? Ga, do lado. Ga de novo. Ga, Ga. Com as duas bolinhas, Ge, do lado. Ge, do lado. Ge de novo, do lado. Ge. Só uma bolinha, Gi. Bolinha em cima, Go. E 3 bolinhas caindo, Gu. Viu como é fácil? Ga, Ge, Gi, Go, Gu. Compreendeu? Tá fácil, não tá? Tá fácil. Ah, mas e a quarta letra, que é o Dalet? Mesma coisa. Dalet tem som de D. Então, no primeiro exemplo aqui, ó, Da, 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 Da. Então, os 4 primeiros vão ter som de Da, 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 Da. Tem diferença na entonação? Tem, mas agora não importa. É só você saber que, se aparecer esses sinais aqui, vai ser som de Da. A próxima, que é só as 2 bolinhas embaixo, D. 3 bolinhas, Dé. 3 bolinhas com as 2 bolinhas, Dé de novo, só que um pouquinho rápido. 2 bolinhas, D, que é o D mudo. Uma bolinha, Di, Di, ou Di. Uma bolinha em cima, Do. E as 3 bolinhas caindo, Tu, Du. Compreendeu? Vamos para mais um exemplo. Eu quero pegar agora um exemplo, mas vou pegar o exemplo do Zain. Pega um Zain, por favor. Então, eu vou mostrar mais um exemplo para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo na tela aí o Zain, que tem som de Z, ok? Então, vamos fazer aqui uma análise comigo. Ó. A primeira, Zain com A, Zá. O Zain com esse Tzinho que é A também, Zá. O Zain com esse tracinho com as 2 bolinhas, Zá de novo. O Zain com o Tzinho com as 2 bolinhas, Zá de novo. O Zain com as 2 bolinhas aqui, ó, Z. 3 bolinhas, Zé. Com a bolinha e as 2 bolinhas aqui, né? Zé de novo. As 2 bolinhas em pé é o Z mudo. Só uma bolinha, Zi. A bolinha em cima da letra, Zo. E a bolinha caindo as 3 aqui, Zu. Olha só que fácil. Eu acho que tem gente que já vai conseguir ler um textinho curto aqui. Então, eu vou colocar para vocês aqui um exemplo na tela. Deixa eu só achar o slide para pôr aqui na tela. E eu já vou fazer um teste com vocês. Eu vou fazer um teste aqui com vocês. Não é? Então, qual que é o teste que eu vou fazer com vocês? Está aí na tela de vocês, está aparecendo uma coisa escrita. Quando você for assistir a aula, você vai assistir pausando para escrever. Então, pausa, escreve, solta o pause, continua. Pausa. Precisa voltar um pouquinho para ouvir a pronúncia, não tem problema. Então, você vai fazendo isso. É muito, muito, muito fácil de aprender. É só se dedicarem hoje, até o final de semana, com muita kavaná, com muita intenção boa, e vocês vão destravar no hebraico. Vai todo mundo ler hebraico aqui. Vamos lá.